Que bom a gente poder dizer hoje que a reforma da Previdência não foi votada esse ano e não será votada esse ano. Foram tantas as ameaças ao povo brasileiro, tantas mentiras, duvidando até do trabalho da CPI, um trabalho feito durante 6 meses. Senador Batalha, gostei do seu sobrenome, viu? Senador Batalha. Trabalho feito durante 6 meses, com parlamentares da base do governo e parlamentares da situação. Aprovamos o relatório da CPI por unanimidade. Mandamos cópia para senadores, para os deputados, do resultado final. Ninguém contestou. E me surpreendeu quando, num certo momento, senadores que estavam lá presentes disseram que os números não eram verdadeiros. Os números foram extraídos de mais de 100 depoimentos, inclusive do Ministério da Fazenda, do antigo Ministério da Previdência, hoje Secretaria também do Ministério da Fazenda. Mandamos mais de 300 requerimentos, depois foram cruzadas as informações. Por incrível que pareça, se tivesse respeitado a história que nós, constituintes, escrevemos na Carta Magna, nós teríamos hoje na Seguridade Social um superávit de, no mínimo, de 3 trilhões de reais. Só a DRU retirou, depois que ela foi criada, agora passou para 30%, 1,5 tri, só a DRU. Os grandes devedores chegam a 600 e poucos bilhões, que é só executar. A apropriação indébita, isso é incontestável, é crime. Aquele percentual que você arrecada do trabalhador, 8%, no caso do servidor, agora já é 14%, e não repassa para a Previdência. Ali é 30 bi por ano. Por isso que eu fiquei muito chateado, mas recebi essa charge aqui, que eu achei muito interessante. É engraçado que quem faz a charge diz, não precisa botar meu nome, se quiser bota, é importante que você avalize a charge. Eu avalizei. Essa diz, o Pinóquio diz, bate concorrência desleal. Porque a história do Pinóquio é aquela que, à medida que ele vai mentindo, o nariz vai aumentando. E o nariz do presidente vai se entrelaçando já com quem lidera aqui a sua base. Até porque são discursos diferentes. Ontem, eu quero dizer que podemos divergir, mas eu respeito todos os senadores. O líder do governo já dizia, ele alertava o governo, não tem mais condição de votar a reforma da Previdência. Vamos deixar para fevereiro. O senhor Meirelles e o presidente da República foi para a imprensa dizer que não, que ia votar sim em fevereiro e acabou, que ia votar agora, no mês de dezembro. Era impossível. Eu dizia isso aqui já há um mês, eu venho dizendo, interstício de 5 sessões, não tem como você votar em 2 turnos uma reforma da Previdência na Câmara e no Senado. Nem na Câmara eu disse que votaria. Eu já dizia isso quando começou o debate, porque a matéria é super polêmica, super delicada. Então, hoje, enfim, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, eu recebi a informação, eram 14 horas da tarde, e já botamos nas redes sociais, já colocamos nas redes sociais, ele disse, então, que, de fato, o governo joga a toalha, não terá reforma da Previdência esse ano, e só lá em fevereiro. Alguns vieram perguntar hoje para mim, não, mas eles vão convocar para janeiro. Não vão, não vão. É impossível. Tu acha que o deputado vai sair do seu estado, que está lá fazendo já as suas viagens, prestando conta, e senador, para vir para cá votar contra o povo? Que é uma reforma contra o povo. Por isso, o povo brasileiro, que está me assistindo nesse momento, foi uma vitória do povo brasileiro. O povo é que se mobilizou quando as pesquisas que nós tínhamos de confiança dizia, apesar de propaganda em rádio, em TV, em jornal, que faltando com a verdade, que a Justiça, por 2 vezes, mandou caçar a propaganda, dizia que a reforma da Previdência é uma maravilha. E iam fazer para melhorar para o povo. Melhorar coisa nenhuma.
10 anos a mais para a mulher, 5 anos a mais para o homem, feria o trabalhador rural, atingia os servidores públicos, que foi começar a tratar de vagabundo, que diziam que o servidor público ganha muito, trabalha pouco e se aposenta cedo. Mentira, que já há um teto definido em que eles se aposentam exatamente com o mesmo salário do regime geral da Previdência. Isso, lei aprovada há 5, 6 anos atrás. Dali para frente, de 5.500, todos que entrarem para o serviço público já vão ter que ou optar por um fundo de pensão, que pode ser o fundo Presto, que é privado, na verdade, né? E pode optar até por um banco, se assim quiser, como toda a população. Eu, em seguida, dizia que não era verdade. E a população não é boba, ela sabe fazer conta, faz cálculo. Os trabalhadores rurais perceberam que era um engodo. As especiais estavam desaparecendo. Já pensou um policial civil não ter direito mais a especial, quando a média de vida deles não passa de 50 anos? Já pensou uma professora ter que estar dando aula com 70, 80 anos? Porque é 9,1 a média de emprego do brasileiro. Se assinou a carteira com 30, vou dar um exemplo, ia se aposentar com 94 na proposta original deles, que é a data que assinou, mais 64,1. Então, ia ser uma média, não digo 94, algumas sim, mas em torno de 80 anos. Não tinha como dar certo. Aí baixaram para 40, mas é 10 anos a mais. Agora, a última decisão da Justiça, baseado em, creio eu, porque foi importante o resultado da CPI, provando que não tem déficit, é só não desviar o dinheiro para outro fim, para outros fins, né? Dizendo que o presidente tem que se explicar para explicar efetivamente onde é que está o dinheiro da Previdência. Aí o governo, enfim, entendeu que não tinha mais caminho. Mas foi uma batalha, meus amigos, que estão me assistindo nesse momento. Não só de um grupo de senadores aqui ou de deputados lá, mas também do senhor e da senhora. Quando você conversava com o vizinho no supermercado, ou no bar, ou na escola, onde fosse, as pessoas questionavam essa reforma e assistiam aqui pela TV Senado, que a TV Senado, Rádio Senado e Jornal do Senado foi um dos poucos, para não fazer injustiça, que cobriram a CPI e divulgaram todos os dados da CPI. E alguns perguntam, mas por que eles não divulgam? Não divulgam porque são aqueles que devem. São os grandes bancos é que devem. As grandes empresas é que devem. Claro que não havia interesse em divulgar. Mas, felizmente, pelas redes sociais, que é a revolução da democracia, né? Chegou a todos os lares e cada um sabe já o que é essa falácia, dessa mentira da reforma da Previdência. Não votaram. 2018, ano eleitoral. Todo mundo sabe que no Brasil tudo começa depois do Carnaval. Então esse debate vai pegar mesmo lá em março. E aí vai ter que discutir lá 2 turnos, ter 5 sessões e depois aqui. Vai março, vai abril, vai maio. Nesse período, estará o clima mais forte das eleições de 2018, para presidente, para governador, para deputado estadual, federal e senador. Eu quero ver o cara dar o discurso lá na rua, e o voto vai ser ali em outubro, e está votando aqui dentro do Congresso contra os trabalhadores, ou seja, favorável a essa reforma da Previdência, que é desnecessária. Já tem idade, tempo de contribuição, mulher 30 de contribuição, 55 de idade. Homem 60 de idade, 35 de contribuição. Já é lei. Aí eles dizem, não, mas à medida que for envelhecendo, já tem ali na lei também um plus, que aí sobe um pouquinho à medida que for crescendo de 2 em 2 anos. É só uma questão de gestão. Uma gestão séria, responsável, parando de dar refis dentro do Congresso, que é a renegociação da dívida dos grandes devedores. Chamamos todos lá na CPI. O que eles diziam? Devo, não nego, não pago, estou esperando um novo perdão por parte do Congresso e estou brigando na Justiça. Ora, e aquele que paga em dia? Aquele virou o bobo da corte. Muitos empresários me procuraram e me disseram isso.
A própria Receita Federal dizia, parem de dar perdão para quem não paga. Daí vocês vão ver que a receita da Previdência, com certeza, vai aumentar. Não teremos déficit pelas próximas décadas, eu diria, se respeitarem o que está na Constituição e na lei. Tributação sobre lucro, sobre faturamento, PIS/PASEP, nada é arrecadado. Sobre jogos lotéricos. Toda vez que você compra ou vende alguma coisa, uma parte é para a Previdência, também não deslocam para lá. E os que dão calote são perdoados. É só isso que tem que fazer. Façam isso, que a questão está resolvida. Não precisamos mais vir aqui e mostrar cartaz do Pinóquio. De tanta mentira que fizeram, mas o povo não é bobo, a pressão pegou e vai pegar muito mais. Vai pegar muito mais. Nós estamos em estado de alerta permanente. Parabéns centrais, parabéns confederações, parabéns sindicatos, parabéns entidades dos servidores públicos, federais, estaduais, municipais, parabéns Brasil. Eu viajei todo esse Brasil. Não tem uma capital que eu não fui para fazer o bom debate sobre reforma trabalhista, sobre reforma previdenciária e sobre democracia. Eu espero que um governo eleito em 2018 saiba fazer mudança na gestão da Previdência e cobrar quem deve, quem não paga, essa bandalheira da corrupção e do desvio do dinheiro para outros fins. Mas, senhor presidente, eu tinha que falar um pouco sobre a Previdência. Me dediquei para a reforma trabalhista. Fizemos já 14 audiências públicas, construindo uma nova proposta para o mundo do trabalho e combatendo o trabalho escravo. Porque a forma que ficou aí vai ser praticamente legalizar o trabalho escravo no Brasil. Isso não é bom para ninguém. Não é bom para o mercado interno, não é bom para o emprego, não é bom para a qualidade de vida, não é bom para as crianças, para os jovens, para os adultos, nem para os idosos. Nós apresentaremos, o ano que vem, eu sou relator dessa matéria, para o debate público, uma verdadeira proposta de uma nova CLT, ou seja, um novo estatuto no mundo do trabalho. Mas, senhor presidente, eu queria fazer mais um balanço hoje, mas como essa notícia, o Brasil tem que saber que a reforma da Previdência não acontecerá, mas que o debate voltará o ano que vem, e nós estamos aí, como diz lá no Rio Grande, na ponta dos cascos, da boa lança em punho, para fazer o bom combate. E a lança aí, presidente, eu quero me referir à pena, à caneta, né? Tem uma música no Rio Grande que diz, peleia, peleia, negro. Lembra que a caneta é a arma da consciência. Mas faça um pequeno balanço, senhor presidente. Nesse dia, para mim, tão importante, que terminamos o ano legislativo. Estaremos aqui amanhã novamente. A grande virtude, senhor presidente, dizer que Vossa Excelência fica bem nessa presidência aí, viu? Não é a primeira vez. A grande virtude do homem público é a fidelidade para com a sua história e a história do seu povo. Felizes aqueles que preservam seus ideais, sonhos e até devaneios. Pior do que falhar é permanecer acomodado em berço esplêndido, de braços cruzados, aprimorando a indiferença, a arrogância, a estupidez e a covardia. Tem que ter coragem para fazer as coisas acontecer. Diziam para nós que era bobagem. O governo tinha maioria, como a trabalhista, embora votação simples, a Previdência também teria. Eu dizia sempre, veremos, está aí o resultado. A nossa causa é a causa do povo brasileiro, dos trabalhadores, daqueles que adormecem junto às estrelas e acordam todo dia antes do sol dizer bom dia. Fizemos uma caminhada até o momento que não foi nada fácil, podem crer. Atravessamos rios, escalamos montanhas, tivemos tropeços, como a reforma trabalhista, mas podemos dizer, foi uma jornada firme e corajosa, buscando o bem comum do povo brasileiro. As críticas e opiniões foram e continuam sendo, para o meu mandato, sempre bem-vindas, pois elas fazem parte da democracia e são fundamentais para o aprimoramento da conduta de toda
a nossa gente. Claro que para mim é uma alegria ir no campo de futebol, no supermercado, o carinho como o povo nos trata. O artigo 5º da Constituição diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção. De qualquer natureza, direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade. O artigo 6 é dos direitos sociais, educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, previdência social, a proteção, a maternidade e a infância. Esta é a nossa Constituição Cidadã, que eu fiz parte de 1988. Está lá a minha assinatura. Sagrada desde o seu nascimento até o entardecer das décadas e décadas, por ser uma das mais avançadas do mundo. Muitos querem o seu fim, mas não será bem assim. Ulisses Guimarães afirmou, numa sessão histórica, eu estava lá porque fui constituinte, a coragem é a matéria-prima da civilização. Sem ela, o dever e as instituições perecem. Sem a coragem, as demais virtudes sucumbem na hora do perigo. Sem ela não haverá a cruz nem os evangelhos. A nação quer mudar, a nação deve mudar, a nação vai mudar. Esta frase de Ulisses é o grande segredo para aqueles que desejam mudar o país, para que as pessoas tenham uma vida mais digna. A coragem, sim, a coragem. Coragem da resistência, coragem do bom combate, a coragem daqueles que dizem: eu quero homens que sejam governados pelas leis e não homens que governem as leis. A coragem está dentro de cada um de nós. Com a coragem vem a decisão política para as grandes transformações. Por 4 vezes, presidente, estivemos na Câmara como deputado federal. Hoje, estamos no 2º mandato como senador da República do meu país. Não esperamos o sol nascer. Molhamos a terra, caminhamos um caminho escolhido, amassando barro, mas sempre ao lado do povo. Avançamos na construção, negociação, aprovação de centenas de propostas legislativas, mais de 1000 apresentadas, muitas viraram leis, outras aprovadas em comissões, outras aprovadas nesse plenário, estão na Câmara, outras encaminhadas como sugestão ao Executivo e também viraram leis. 1992, talvez poucos saibam, lá eu já fui relator da política de salário mínimo. Apresentei o substitutivo, garantindo 147% ao valor do mínimo e a todos os aposentados e pensionistas. Travou-se uma luta no país, me lembro da ponte de Florianópolis, porque não queriam pagar os 147 para os aposentados. Fomos aos Supremos e ganhamos. Os aposentados e pensionistas ganharam 147%. Na época, eu tive a alegria de ter sido o autor dessa proposta. Essa luta sempre teve o apoio da Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, COBAP, que fizeram manifestações em todo o Estado, como o fechamento da rodovia Dutra, em Aparecida, São Paulo, e o fechamento da ponte Hercílio Luz, lembro eu, em Florianópolis, Santa Catarina. Mário Quintana dizia: se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos, se não fora a mágica presença das estrelas. O Estatuto do Idoso também é de nossa autoria, senhor presidente. Lei Federal número 10.741 de 2003. Tem trazido melhorias à vida dos idosos e das idosas do nosso país. Senhor presidente, eu fui bem tolerante com todos. Eu percebo que, se Vossa Excelência puder me dar mais 10 minutos, para mim poder concluir a minha fala, eu dei a todos 30 minutos que usaram a palavra antes da minha vez. Obrigado, presidente. Seu objetivo é assegurar uma velhice digna aos brasileiros. A população de brasileiros
considerada idosa, isto é, acima de 60 anos, corresponde a cerca de 12% da população total. As estimativas demográficas apontam para quase 19% daqui a 13 anos, 2030, e para quase 30% em 2050. Em outras palavras, daqui a apenas 35 anos, cerca de 1/3 de brasileiros serão idosos. O Estatuto do Idoso, senhor presidente, compõe-se de 118 artigos para garantir vida digna, liberdade, justiça, dignidade, saúde, alimentação, habitação, educação, cultura, esporte, lazer e profissionalização. Previdência social, assistência, proteção jurídica, criminalização de maus-tratos, percepção do salário mínimo para o idoso, Estatuto da Igualdade Racial, lei também de nossa autoria. Estatuto do Idoso beneficia hoje em torno de 40 milhões de pessoas. Estatuto da Igualdade Racial, também de nossa autoria, eu diria que beneficia todo o povo brasileiro em 65 artigos. Estatuto da Pessoa com Deficiência, também de nossa autoria, lei número 13.146 de 2015, que institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Brasileira de Inclusão, completa 2 anos da sanção presidencial, beneficia 46 milhões de pessoas. Senhor presidente, lembro aqui que participei, a senadora Rose Freire também participou, mas tenho orgulho de dizer que eu estava lá para votar e ajudamos na articulação da aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Lembro aqui da Lei Maria da Penha, que trabalhamos juntos e hoje é lei. Trazer essas leis ao cenário nacional tem como objetivo, senhor presidente, de mostrar a importância da democracia. Se não fosse ela, esses estatutos, como também a Lei Maria da Penha, como o Estatuto da Juventude, que fui relator, não seriam leis no nosso país. Lembro aqui também a Lei 12.764, resultou do projeto 168 de 2011, de autoria da Comissão de Direitos Humanos, que estabelece os direitos finais fundamentais para os autistas. Me lembro aqui, Berenice de Piana, do Rio de Janeiro, me procurou, ela e família dos autistas, e ali nós fizemos em conjunto o primeiro rascunho da Lei dos Autistas. Depois caminhamos, e hoje é lei. Tenho muito orgulho de ter sido um dos construtores da Lei dos Autistas, que hoje circula em todo o país. Senhor presidente, senhora presidenta Rose de Freitas, em 2005, criamos a Comissão Mista Especial do Salário Mínimo. Fui relator. A comissão viajou todo o país e criou a política de salário mínimo de inflação mais dobro do PIB. Coloquei o dobro do PIB porque eu sabia que na negociação com o Executivo teríamos de fazer um ajuste. E ali colocamos a inflação mais PIB, que mais tarde, com o apoio das centrais e das confederações, virou lei. Digo a todos que no meu projeto original eu estendia também o mesmo percentual para aposentados e pensionistas, mas essa proposta, infelizmente, não passou. Quero lembrar também que apresentei nesse plenário e aprovei por unanimidade o fim do fator previdenciário. Está na Câmara. Lá é que não foi votado ainda. Como apresentei nesse plenário e votei por unanimidade, o projeto de lei que garante que o aposentado deveria receber o número de salários mínimos que recebia no ato da aposentadoria. Aprovei aqui, por unanimidade, está lá na Câmara. Queria lembrar também que a única vez, depois do 147, que tivemos um reajuste de 80% do PIB para aqueles que ganham mais que o salário mínimo, aprovamos e virou lei nas duas casas e foi sancionada pelo presidente Lula na época. Lembramos que apresentamos também a Fórmula 8595, na chamada PEC paralela, garantindo o direito para os servidores e para as pessoas possam se aposentar, mulher com 30 anos de contribuição, homem 35, mulher 55 de idade e homem de 60. Provamos na PEC paralela, é lei. Tião Viana foi relator. Depois, encaminhamos, estendemos ela também, a presidenta Dilma sancionou, para que também os trabalhadores do regime geral tenham o mesmo direito.
Como foi bom nesse plenário a aprovação do Estatuto da Juventude. Fui relator. Beneficiou 51 milhões de jovens entre 15 e 29 anos. Cerca de 43 milhões vivem nos centros urbanos, 8 milhões no campo. Enfim, senhora presidenta, durante o embate da reforma trabalhista, apresentei o voto separado. Ganhamos por um voto na Comissão de Assuntos Sociais. Perdemos aqui no plenário. Mas essa é a democracia. Depois criamos a comissão especial que está discutindo o novo Estatuto do Trabalho e que eu sou o relator, que vamos apresentá-lo no ano de 2018. Enfim, veio a reforma da Previdência. Apresentei o projeto de CPI da Previdência. Diziam que eu não ia conseguir 30 assinaturas. Consegui 62. A comissão foi instalada, trabalhou 6 meses e provou que não é preciso esta reforma da Previdência. Só para os anais da casa. Em 2015, o superávit foi de 821 bilhões. Atualizado, daria hoje 2,1 trilhões. Nos últimos 20 anos, 3 trilhões foram para o ralo devido a desvios, sonegação, não pagamento e os tal de refis. Desvinculação das receitas da União. De 2000 a 2015, atualizado pela taxa Selic, foi retirado da Previdência 1,4 trilhões. Me digam que não é verdade. Me digam. Vamos fazer um debate aqui numa sessão temática e vamos ver quem está com a razão. Já a apropriação indébita, 125 bilhões a cada 4 anos desaparece da Previdência. Dados da Receita Federal. Eu não invento números, eu não crio números. Desonegações. Você fala, nos últimos 10 anos, mais que triplicaram, chegando a 143 bilhões em 2016, 45 bilhões em 2007. Veja que quase triplicou de 2007 para 2016. Refis, que eu já falei aqui, bilhões e bilhões. A DRU, que eu já falei. Enfim, senhora presidenta, os tambores rufam mais e mais, e cada dia em nosso país, grito de feras soltas buscam um novo horizonte, as cantorias dos trovões embalam as novas gerações, porque eles estão protestando nas ruas, nos campos e nas cidades. Temos muitos outros desafios, senhora presidenta. Buscamos, dessa forma, fazer um trabalho aqui voltado para causas e não para coisas. Só nos interessa, senhor presidente, o alcance da nossa vista, são o alcance da nossa mão, dos nossos ideais, aquilo que seja de interesse de todo o povo brasileiro. Por isso que eu digo, senhora presidenta, terminando, já avistamos no horizonte o findar de mais um período. Daqui uns dias estaremos em 2018. Ano de 2017 já está sendo chamado de um ano que o Brasil virou de cabeça para baixo. Não é para menos. Enfim, senhora presidenta, eu queria, nesse encerramento, só dizer a todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, que é muito importante nós olharmos com carinho as eleições de 2018. Votem homens e mulheres que tenham compromisso com o senhor e com a senhora, com as nossas crianças, com a nossa juventude, com os trabalhadores e trabalhadoras, com os idosos, com os empresários que tenham responsabilidade social. Oxalá, oxalá, nós estivéssemos aqui. Eu nem queria a maioria, mas eu queria ter, no mínimo, uns 250 deputados com essa visão. E queria ter uns 30 senadores com essa visão. Como seria bom nós podermos iniciar o ano de 2018 com senadores, senadoras e um presidente que tivesse compromisso com a nação, compromisso com o país, e não colocasse o país em nenhuma aventura. As últimas palavras, senhora presidente. Não pode haver igualdade em um país continental como o nosso, se apenas um pequeno grupo é beneficiado com as leis feitas por eles próprios. O Brasil é o país da maior concentração do mundo. É o Brasil. Não pode haver liberdade, concentração de renda. Não pode haver liberdade se a quase totalidade da população é trancafiada em condições que a própria existência humana desconhece.
Não pode haver solidariedade se a mesma boca que beija e canta canções populares usa da retórica mentirosa para construir desejos jamais desejados pelo povo brasileiro. Quando um dia acreditamos que era possível mudar o nosso país, isso não foi apenas uma intuição ou um simples desejo, mas um filho que sai do ventre da mãe e dá o seu primeiro grito, rompendo a linha que dá início a tudo na amplidão do universo, merece o nosso respeito. Vida longa ao povo brasileiro. Muito obrigado, senador Rose Freitas. Vossa Excelência foi consciente comigo, sempre teve posição ao lado do povo, ao lado da nossa gente, e para mim foi muita alegria ter concluído essa minha fala de balanço com Vossa Excelência, uma mulher guerreira, lutadora, presidindo a sessão. Muito obrigado.